Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a nossa leitura vai ser no primeiro livro das Crônicas, capítulos 3 e 4, e também Provérbios 29. Lembrando que a gente está numa sequência de textos genealógicos. Hoje a gente vai começar pela parte dos filhos de Davi. Isso requer da gente mais perseverança e foco, né? Porque não é um texto lá tão simples de se ler. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, te agradecemos pela tua palavra santa, preciosa, útil, maravilhosa. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a amar tua palavra, Senhor. Acima de tudo, queremos, ó Deus, ouvir ao Senhor. Queremos receber a tua instrução. Nos faz perceber a beleza da tua santa escritura, mesmo em textos complexos e pouco atrativos, como esses textos genealógicos. Que o nosso coração, ó Deus, esteja capacitado por ti a perceber, ó Deus, toda a maravilha da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Então, lembrando um pouquinho da história, Davi, após a morte de Saul, ele se torna rei em Hebrom por 7 anos. Então, ele não é ainda o rei de todo Israel. Posteriormente, né, depois de 7 anos, então ele se torna o rei sobre todo o território de Israel, e ele estabelece seu reinado em Jerusalém, onde ele reina por 33 anos ao todo, 40 anos. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Isama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada ou Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Não sei se você reparou, mas aí está a sequência bem resumida dos reis que nós acompanhamos lá no livro dos reis. Aqui só a parte de Judá, né, a parte do Reino do Sul. Na sequência, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. E depois tem aquela baguncinha lá que o rei do Egito põe outro, o Nabucodonosor põe outro, e troca e tal, naquele período próximo ali à ocupação, né, ao exílio. Uma coisa interessante, né, de se memorizar aí a sequência dos reis. Eu confesso que eu ainda não memorizei, mas seria interessante aí para uma gincana bíblica, né? Você saber onde estão os reis de Judá na sequência certinho aí. Então, 1 Crônicas capítulo 3. Isso de forma resumida, né? Porque se você for ver pelo livro dos reis, aí você vai ter que ir folhando até você ir anotando cada um dos nomes. Aqui nós já temos a lista certinho. Os filhos de Josias foram
o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, lembra? Ele foi cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias, e Jusabe e Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias, Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias, Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasib, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Aqui só um detalhe, né, aqui pra gente pra gente perceber, né? Mesmo aqui não está descrito em que momento foi realizado o exílio, né? Em que foram levados cativos os habitantes de Judá para a Babilônia. Então, creio que a utilidade de se descrever aqui toda a genealogia, né? É justamente porque a genealogia de Davi ela é importante para os planos de Deus e o povo de Israel, né, os judeus, eles tinham noção disso. Então, por isso a preservação dessas anotações. Mesmo no exílio, essas anotações continuaram a ser feitas, né? Depois a gente vai estudar, quando eles retornam do exílio, eles precisam restabelecer, por exemplo, o sacerdócio, e aí tem que verificar nos livros os nomes, né, de quem fazia parte de tal tribo, se era levita, se não era levita. Então eles, mesmo no exílio, tiveram esse cuidado de preservar essas anotações genealógicas. Isso sempre foi muito importante dentro do contexto do povo de Deus. E agora o capítulo 4, descendentes de Judá. Então volta lá em Judá, né? Aqui a ordem, a sequência, né? Talvez não pareça tão intuitiva, né? Porque aqui, veja, aqui está os filhos de Davi no capítulo 3, aí os filhos de Salomão, né? E aqui volta os descendentes de Judá, que foi lá o filho de Jacó, o quarto filho de Jacó, de quem descendeu Davi e Salomão lá na frente. Então, ele faz um retorno aqui. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Dibás, e o nome da irmã deles era Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene, a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etinã. Cos gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz.
Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Esses versículos aqui, 9 e 10, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, né, são aqui como é que eu posso dizer, uma exceção à regra, né, nesses capítulos, né, porque a gente está vendo o livro genealógico, né, nome atrás de nome, e aí chega em Jabez e vem essa pequena história, né, muito interessante para a gente refletir sobre isso também. Jabez foi alguém importante, ao ponto de parar a descrição genealógica para descrever um pouquinho sobre ele. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A mãe dele, quando deu à luz, lhe deu o nome de Jabez porque com dores ela deu à luz. Provavelmente um parto muito dolorido, né? Parece então que Jabez em hebraico soa parecido com a palavra que significa dor. Então, ele já nasce num contexto de dor, de sofrimento, mas ele tem um diferencial, ele invoca o Deus de Israel. E qual que é a oração registrada? Olha, uma breve oração registrada aqui, tão bonita. Ele diz: ó, quem dera me abençoasses e expandisses meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição. Então ele pede a bênção do Senhor. É a oração básica, né, que todo mundo acaba, né, fazendo no início da vida cristã, ou quando tem algum temor de Deus, né? Senhor, me abençoa, me faz próspero, esteja comigo, me livra do mal, me livra das aflições, né? E é interessante aqui o registro que Deus lhe deu o que ele tinha pedido, né? Então que nós sejamos como Jabez, né? Mais ilustres do que os nossos compatriotas, os nossos concidadãos aqui da cidade, do país, que nós sejamos homens de oração, como foi Jabez, né? E busquemos a presença de Deus na nossa vida, busquemos a bênção de Deus sobre nós, que Ele nos livre do mal e nos preserve, né? E seja Deus gracioso para conosco e conceda a nós esse pedido. Amém? Então vamos continuar. Versículo 11. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atati. Meonotai gerou Ofra. E Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifa, Tíria e Azarreel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz Gered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Riná, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Izi foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, volta aqui em Judá, né? Então, os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho,
em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Você deve ter percebido aqui que em alguns momentos fala o ramo de trabalho que determinada família fazia, né? Esse aqui, por exemplo, trabalhavam com linho. Aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó, no versículo 14, fala dos artífices. Os daquela região eram artífices. Isso aqui eu acho interessantíssimo, particularmente. Eu já fui por 2 vezes em Poços de Caldas, e lá tem quando você for lá, se você não foi ainda, vale muito a pena você visitar a fábrica de vidro, que me fugiu o nome agora. Mas depois eu tento lembrar. Bom, é uma fábrica de vidro muito tradicional na cidade, e lá numa das paredes, lá no fundo da loja, eles têm a fábrica, que dá para você ver os homens, os trabalhadores ali fabricando coisas em vidro, e você tem uma loja enorme de coisas já fabricadas, né? E numa das paredes tem lá uma árvore genealógica com o nome de cada um daqueles que trabalharam com vidro desde o século, sei lá, desde o século 13, 14, muito antigo mesmo. Então, assim, é uma tradição familiar o trabalho com vidro, é muito interessante. E é basicamente essa ideia aqui, eu vejo, né? Quando fala aqui, olha, aquela família trabalhava com linho, aquele outro grupo trabalhava como artífices, né? Eles criavam arte, eles criavam coisas, enfim. Então, quando você for lá, você visite essa loja, que você vai ver árvore genealógica, bastante gente ali que trabalhou com vidro. E hoje em dia, nessa preservação de nomes e tal, é relativamente raro, né? Creio que poucos de nós sabe o nome do seu, por exemplo, do bisavô. O bisavô alguns sabem, talvez, mas do tataravó provavelmente ninguém mais tem conhecimento, né? Nossa visão dos nossos antepassados é muitíssimo restrita, muitíssimo restrita. Uma pena isso daí, né? Já na família do povo de Deus aqui, dos judeus, Israel, eles sempre tiveram esse cuidado. Quer dizer, era possível para eles saberem todos os nomes dos pais deles até em Adão, até chegar em Adão. Imagina que legal seria, né? Eu saber o nome dos meus antepassados até chegar lá em Adão. Seria muito, muito, muito legal. Uma pena que eu não sei. Vamos lá. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amoel, de quem foi filho Zacur, ele quem foi filho de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as famílias, como os filhos de Judá. Então, os filhos de Judá foram mais frutíferos. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziklag, em Bet-Marcabot, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú,
filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jazimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Então, outra nota histórica aqui, né? Fala aqui dos... Aqui nós somos descendentes de Simeão, né? Então, esse grupo aqui chegou nesse lugar chamado Gedor, a leste do vale, e eles ocuparam aquele espaço. Estes que estão registrados por seus nomes foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e destruíram totalmente até o dia de hoje. Ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até hoje. Até hoje, lógico, da perspectiva de quem escreveu esse texto, né? Bom, eu acho que essa nota histórica aqui tem o objetivo aqui de mostrar realmente que os descendentes de Simeão, eles conseguiram conquistar território mesmo depois do tempo de Josué, né? Já durante o tempo de Ezequias foi que esse grupo conseguiu conquistar esses territórios. Muito bem, agora vamos a Provérbios capítulo 29. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau, a armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar?
há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Muito bem, estamos aqui quase concluindo a leitura do livro de Provérbios. O capítulo 30 vai inaugurar uma outra sessão, né? Como eu disse lá no começo, nem todos os provérbios do livro de Provérbios são de Salomão. Aqui no capítulo 30 a gente vai ver que são palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Então é uma outra pessoa. Pois bem, terminamos aqui a leitura do capítulo 29. Vamos fazer aqui a marcação. Deixe registrado aí nos comentários algum dos provérbios que se destacou para você, tá bom? Esse vídeo vai para o YouTube no dia 29 de agosto. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.